Olá pessoal, bem-vindo a mais uma edição semanal do Panorama. E a boa nova desta semana é a reabertura, após mais de um ano, de teatros, museus e bibliotecas, mas ainda com medidas sanitárias de prevenção contra o coronavírus. Vai lá no nosso site e se informa direito sobre esta novidade. Agora vamos falar sobre cultura. Todos nós temos conhecimento da criação de Arapiraca a partir da chegada do fundador da localidade, Manuel André. Mas durante pesquisa antropológica na comunidade Pau d'Arco, a geógrafa e fotógrafa documental Ana Araújo descobriu, através de relatos e documentos, a existência de núcleos de povoamento que influenciaram diretamente no surgimento da localidade, inclusive com a participação do povo negro. Saiba um pouco mais sobre esse trabalho de pesquisa, que também resultou na exposição em Pau d'Arco Muitas Flores, que segue em cartaz até o final deste mês no hall da Casa da Cultura em Arapiraca. A ideia dessa exposição é, na verdade, trazer um pouco dessa história de Pau d'Arco, né? Contar um pouco da história dessas pessoas que construíram junto comigo a pesquisa, né? Elas são, na verdade, coautoras dessa pesquisa, né? Então, a ideia é essa, e trazer uma outra narrativa sobre a história de Arapiraca, né, a partir de uma perspectiva negra, quilombola. Então, nesse trabalho de pesquisa, né, em Pau d'Arco, acabaram surgindo outras narrativas sobre a formação de Arapiraca, né, que guarda uma relação, na verdade, com o Cangandu, né? A história oral, né, a memória de Pau d'Arco, fala que Arapiraca surge a partir do Cangandu, que eles colocam como sendo um lugar velho, que é, na verdade, uma categoria nativa que faz referência a lugares onde vigorou a escravidão. Sempre que fala do surgimento de Arapiraca, faz referência ao Cangandu, né, como sendo o centro, né, a comunidade de onde surge o município. E coloca aí o Cangandu como um lugar de portugueses, né, de descendentes de portugueses, de homens brancos, né, e que possuíam escravos. E também como um espaço que se configurava a partir do cultivo da cana e também dos currais de boi, né? Isso dos currais de boi, na verdade, de bois, é muito interessante, porque é um aspecto que está ligado ao segundo polo de colonização de Alagoas, né? Nós temos dois. Nós temos Porto Calvo, que é o polo de colonização de onde parte o domínio do litoral e da zona da mata, e nós temos um outro polo de colonização, que é de onde parte a dominação para o que seria, geopoliticamente falando, o semiárido alagoano, né? Que vem aí de Penedo, pelo Agreste até o Alto Sertão. Então, isso é um dado interessante, e a colonização de Penedo, ela se dá, que parte de Penedo, né, para o Alto Sertão, ela se dá a partir dos currais de boi. Então, aqui em Arapiraca, a gente tem muita narrativa da mandioca, né, que obviamente foi muito importante e levou a um desenvolvimento que possibilitou a emancipação, né, do município, e também do fumo. Mas antes disso, a gente tem a presença também da cana, né, as narrativas orais apontam para isso, da cana e também desses currais de boi, né? E que a presença de população negra escravizada no Cangandu era muito significativa. A pesquisa onde eu pude desenhar esses aspectos sobre uma outra ótica, né, da formação de Arapiraca foi uma pesquisa em antropologia, né, como eu falei inicialmente. Um projeto onde eu trabalhei identidade étnica, fronteira étnica, construção da diferença. Então, essa questão sobre a formação de Arapiraca, ela é apenas um tópico do meu trabalho, né? Porque foram narrativas muito interessantes e que eu achei importante, né, colocar no trabalho, mesmo que de forma mais resumida, digamos assim. Mas é algo que eu tenho um interesse de aprofundar, né? Não só nessa perspectiva da presença negra, né, em Arapiraca, dessas outras narrativas que apontam Arapiraca, né, como uma cidade negra, uma cidade quilombola, uma cidade onde houve escravidão, né, porque isso, dentro da nossa história oficial, isso não é colocado, né? A gente, obviamente, tem muito respeito pelas outras narrativas, né,
a narrativa aí do Manuel André, a gente tem muito respeito por isso, é um outro ponto da história, mas a gente também precisa considerar, né, narrativas negras, narrativas indígenas, enfim, construir uma história plural de Arapiraca. Né? Então, eu tenho o objetivo de aprofundar isso futuramente, né, não só redesenhando essa questão da presença negra aqui, né, desvendando aí esses caminhos do Cangandu, né, essas outras narrativas, mas também pensar a própria presença negra no semiárido. Agora vocês vão conhecer um pouco sobre o trabalho de 3 irmãs artistas plásticas que moram aqui em Arapiraca e que se destacam pela produção de pinturas e esculturas, entre outros trabalhos manuais. São as irmãs Petubas. Confira. Dentro da sala de aula, onde fazendo aqueles rascunhos de infantil nos cadernos de desenho, foi partindo desse princípio que nós que descobriram que nós éramos artistas, tinha um dom de fazer arte, né? Pintura, né? Não sabíamos então que, até então a gente não sabia, 1 ano, 2 anos depois, que a gente tinha de fato um dom. Começamos a rascunhar algumas coisas em casa e já começamos pelo MOSSE, o Movimento Cultural e Estudantil, e nós fizemos a primeira exposição com os quadros, era feito de a bico de pena. Nossa, foi um sucesso para nós e a gente já se achou o máximo, né? Claro. Sem dúvida que daí por diante nós começamos a nos interessar para aperfeiçoar o nosso trabalho, fazer melhorzinho. Não como um artista em si, que a gente não tinha essa experiência, porque somos autodidata, mas já começamos a nos preocupar em fazer o melhor. Anos depois a gente entrou na escultura. Foi uma novidade tremenda para nós, que a gente nunca tinha feito nada em escultura, a não ser com aquela massinha de sala de aula, que na época muito pouco se usava, mas nós chegamos a usar nas oficinas do próprio colégio, do Costa Rego. E o professor Zezito Guedes, que era um que instruía bastante a gente sobre esses aspectos de artes plásticas, nós também não sabíamos, não tinha essa profundidade, mas dávamos muita atenção às informações que ele nos dava. E daí, um certo dia, nós conversando, uma curiosidade tremenda que o aluno tem em todo sentido, e nós muito mais ainda, né? Chegamos já e admiramos uma escultura em pedra. Nossa, ninguém tinha experiência com escultura em pedra aqui em Arapiraca, a não ser o seu Zezito. Aquilo foi chamando a nossa atenção e nós desejamos fazer uma escultura. E ele nos cedeu um pedacinho de gesso, uma coisa mais linda do mundo. E para nós foi uma surpresa, porque nós chegamos em casa, trabalhamos uma semana todinha para criar aquela coisa maravilhosa, num pedacinho de 20 centímetros de gesso e levamos para ele. Ele aprovou e nos cedeu 3 pedacinhos de pedra, assim, com uns 25, 30 centímetros, para fazer uma escultura, tentar. Nós trabalhamos bastante e esses foram os primeiros passos para essa escultura. Né? E levamos para Maceió, foram vendidas também, para nós já foi um incentivo, né? Eu desabafo no trabalho, espaireço no trabalho, quer dizer, as expressões desse trabalho dizem muito, né? A cabeça do artista trabalha de acordo com as com as minhas emoções, o trabalho flui. A gente trabalhava tudo num espaço só que o seu Zezito disse que não era bom, porque o trabalho influenciava, mas quando eu estava começando, eu já me separei quando ele trouxe os cubos maiores, né, os pedaços maiores de pedra. Eu já comecei nas pedras maiores, porque ele disse, olha, é melhor vocês fazerem cada um no seu lugar, para não influenciar. E assim a gente trabalhamos. Eu não penso nada quando eu estou fazendo, eu pego a peça, simplesmente pego a peça, aí vou trabalhando nela. Como eu aprendi a gostar desse trabalho, aí vai surgindo alguma coisa, eu vou ralando, vou talhando ela, aí vai surgindo alguma coisa. Quando penso, não, sai tudo. Simplesmente isso, não penso nada. Enquanto eu estou fazendo, trabalhando ali, muitas coisas assim que, sei lá, muitas coisas que me destacam, eu jogo naquele trabalho ali. Aí isso representa muito, me distrai muito, eu gosto muito desse trabalho. Quando eu pego uma peça assim, aí parece que eu só foco ali naquilo ali que eu estou fazendo, entendeu? Aí eu gosto. Eu já venho de uma geração de uma família que gosta muito de arte. O meu pai trabalhava como pedreiro, fazia
esse trabalho de construção, de pintura e tudo, e nós ajudávamos. E a nossa mãe também, aí já vem, aí a minha mãe já trabalhava com costura, e daí nós começamos a desenvolver trabalhos na escola, e também uns painéis de arte e tudo, mas para desenvolver um trabalho como nós estamos fazendo agora, nós precisamos mais do convívio com outras pessoas, com outros artistas, e isso nós conseguimos quando fomos às feiras de negócio. Para nós chegarmos até as feiras de negócio, nós precisávamos ter um material que fosse, que as pessoas quisessem ver. Nós levamos algum material para as feiras de negócio e foi interessante, mas nós começamos a desenvolver outros materiais, porque nós fazíamos muitas coisas, não era só uma pintura e não era só uma escultura. Nós criávamos, ainda hoje nós criamos, evidentemente, nós criamos, mas até em pedaços, inclusive, vem do meu pai essa técnica de trabalhar com o resto de construção, metralha, que meu pai tirava da construção. E nós criávamos umas peçazinhas e até ficava bonito, porque eram tipo umas paisagens. As esculturas nós já desenvolvemos, esse é o tipo de trabalho que nós não desenvolvemos, já tendo ele pronto na mente. Nós pegamos o material e começamos nem sabemos na verdade o que é que fomos fazer ali na hora. Só que começamos a fazer, começamos a desenvolver, a riscar, rabiscar na pedra, e daqui a pouco vai surgindo alguma coisa, aí pronto, aí não tem como parar, tem que terminar. Pelo menos até agora, aqui eu acho que eu não conheço ninguém aqui em Arapiraca que tenha, que desenvolva um trabalho em família, como nós, não que nós tivéssemos planejado isso, não, nós vamos trabalhar, nós somos uma família, vamos trabalhar assim. Não, foi surgindo com o tempo, nós fomos desenvolvendo o trabalho, e aí virou que a gente não tem, não tem outras pessoas que fazem um trabalho como nós fazemos, desenvolver desde o princípio, em família, e foi crescendo. Até quando a minha mãe faleceu, nós éramos, bom, eu sou a segunda, depois de Azenilda, eu sou a segunda, a Azenilda é a primogênita, e eu sou a segunda. Então, eu, Azenilda e a Zeneide sempre trabalhamos desenvolvendo trabalhos que não existiam. Então, uma pessoa falou pra gente, vocês fazem o que não existe. Isso só existe na cabeça do artista. Realmente, na verdade, nem existe na cabeça do artista, ele vai pensar agora, naquela hora. Isso não já existe lá. Ele vai formando. E aí tá aí. Temos um trabalho. Este foi o panorama desta semana. Você pode acompanhar todos os nossos programas em nossa página no YouTube e nossa programação semanal em nosso site. Obrigado por ter nos acompanhado e até um próximo encontro. Tchau, tchau.